Você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. Claro, você sabe, a guerra estourou lá no leste europeu e os reflexos já começam a ser sentidos aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, o maior importador de fertilizantes. O combustível já subiu, como eu falei, o fertilizante já escasseou e também a pressão sobre a inflação. Para conversar sobre todos esses assuntos, nós convidamos para o programa de hoje o deputado Nery Geller, que também é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, muito obrigado pela gentileza da sua participação, prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Leandro, é uma grande satisfação estar conversando com a população brasileira através do canal AgroMais, e principalmente tratando um assunto que talvez nós não gostaríamos de estar falando, mas que se faz necessário até para criar alternativas no momento difícil, no momento de guerra, e que, como nós falamos fora do ar, que do limão talvez a gente possa fazer uma limonada e começar a explorar tanta riqueza que nós temos no Brasil de forma sustentável. Sem dúvida, deputado. Eu quero dar o pontapé inicial na nossa conversa, fazendo aquela abordagem exatamente sobre o assunto que neste momento tem vindo à tona e que tem de alguma forma, dominado a pauta do agronegócio, que é justamente a possibilidade de escassez na oferta de fertilizantes, principalmente para a próxima safra, lá a partir de setembro. Isso já foi abordado até pela ministra Tereza Cristina. A gente sabe que o governo brasileiro lançou aí a diplomacia dos fertilizantes, acionou os nossos embaixadores para procurarem fornecedores alternativos. A gente tem no mercado para substituir o volume que vem lá da Rússia, que é o nosso maior fornecedor hoje de matéria-prima para a produção dos fertilizantes. Já tínhamos uma dificuldade com a Bielorrússia em função aí, das ações tomadas em razão dos problemas políticos enfrentados lá também naquele país. Então, para a gente começar a conversa, eu lhe pergunto, o senhor entende que os fornecedores alternativos de matéria-prima, de fertilizantes, de potássio, nitrogênio, de nitrogenados, né, e também de cálcio, isso de alguma maneira pode vir a substituir o volume que a gente precisa para a próxima safra, claro, considerando-se, na hipótese de o conflito se estender até o final do ano, ou mais do que a gente imagina, mais do que todo mundo gostaria. Leandro, é importante a gente deixar claro que essa guerra lá fora, ela acabou vindo num momento realmente inoportuno, principalmente para o Brasil, tendo em vista que nós temos uma alta dependência de importação de matéria-prima para potássio, para fertilizante. Entre essas matérias-primas, e a principal delas, são dois derivados, um é derivado de petróleo e outro são jazidas que são exploradas no subsolo. O nitrogenado, que é uma das matérias-primas importantes, ela tem sim espaço para a gente buscar em outros países, e nós já estamos fazendo isso com alternativas que foram já construídas ao longo dos últimos anos, e um dos países que infelizmente tem dificuldade de exportar para nós, em função também de sanções impostas a eles, é o Irã, mas que é um país que tem uma vontade muito forte de fazer parceria com o Brasil. Eu acompanhei a ministra Tereza Cristina e é importante ressaltar a importância da visita oficial da ministra Tereza Cristina, onde nós conseguimos viabilizar algumas expectativas de negócio de importação de nitrogênio do Irã, suprindo, então, parte da demanda que nós vamos precisar deixar de importar, o que vai inviabilizar em função da guerra da Rússia. O outro derivado que é muito importante é a questão do potássio. O potássio nós vamos ter mais problema porque tem menos países fornecedores e o grande produtor, as grandes jazidas estão colocando em alguns países. E aonde está sendo explorado é exatamente na Rússia. Nós temos uma dificuldade imensa, porque o potássio já passou de $340 no ano passado para 1.200.000 dólares por tonelada, quer dizer, aumentou 300%. E aí vem a guerra com a possibilidade, inclusive, de faltar produto. Então, fica aí uma reflexão, nós temos outros países que podem suprir essa demanda num primeiro momento, mas ficar atento para que a gente possa explorar as jazidas que tem aqui no Brasil e nós trabalhar no momento desses para que a gente crie uma legislação, e a principal legislação que precisa ser aprovada, a lei do licenciamento ambiental, para que a gente possa, então, criar com algum subsídio a exploração das jazidas que vão trazer menos dependência ou, então, autossuficiência na produção de potássio internamente.
Deputado, alguns países já sinalizaram com a possibilidade de aumentar a produção, como por exemplo o Canadá, que tinha algumas jazidas lá que estavam colocadas em dormência, podem, em pouquíssimo espaço de tempo, colocá-las em funcionamento para produzir um pouco mais de material. E a gente sabe, por exemplo, que a exploração das nossas jazidas seriam fundamentais e importantes para a gente reduzir a dependência externa, mas leva um tempo até que isso aconteça, atração de investimentos, etc. A curto prazo, o senhor já enxerga alguma dificuldade, principalmente no fornecimento de matéria-prima, claro, considerando a hipótese de o cenário permanecer como está, com dificuldades, e aí o impacto disso na produtividade das lavouras brasileiras já se deveria levar isso em consideração? Leandro, certeza que precisa ser levado em consideração. É utopia falar que não é um problema que vai atingir o Brasil. Já atingiu, tendo em vista que já passou de 300 e poucos dólares para 1.200 dólares. Então, já está aí um impacto financeiro violento sobre o custo de produção. Agora, é importante, primeiro, ressaltar que Deus queira que haja bom senso e que primeiro se salve vida e se pare com essa guerra. Né? Esse é o primeiro ponto que todos nós precisamos orar e pedir a Deus, porque antes da questão do fornecimento de potássio, são vidas que estão sendo ceifadas de forma por intolerância. Eu falo isso, Leandro, para chamar um pouco a responsabilidade das nossas lideranças e entender por que às vezes a gente tem tanta intolerância, tanto extremismo, seja de um lado ou de outro, e não se trabalha um pouco mais o diálogo e a convergência, coisa que eu, enquanto parlamentar, sempre fiz. E votamos matérias importantes exatamente por causa disso. Porque nada anda lá no Congresso Nacional ou na democracia se não tiver diálogo e se não tiver convergência. Porque não é os 80 votos que são bolsonaristas que aprovam ou os 80 votos que são contra. Quem vota são a maioria dos parlamentares. E essa é a linha que nós precisamos adotar. E falando isso, para responder a sua pergunta, nós precisamos sim e temos espaço para fazer algumas, se eventualmente essa guerra demorar, a Austrália é um dos países que pode ser fornecedor, que eles podem aumentar a exploração, a produção no país e trazer mais para o Brasil. E o Brasil também tem, por outro lado, uma agricultura de alta performance, com alta tecnologia incorporada e com as terras muito férteis e com alguma gordura para ser queimada. Então, se nós reduzirmos um ano a nossa, e é o que a maioria dos produtores estão fazendo, reduzir um ano a adubação e colocar um pouquinho menos de fertilizante não vai comprometer a safra. Mas no ano que vem, e para frente, certeza que nós vamos ter problemas se isso se manter. Então, tem algumas alternativas que podem ser ajustadas e que Deus queira que acabe essa guerra. Mas, em não acabando, a gente fazer uma avaliação também. Nós votamos, eu falo do projeto que eu fui o líder e o relator, que é a lei do licenciamento ambiental, e também que se correlaciona a lei do defensivo agrícola, que a lei do defensivo agrícola ela também vai acabar por reduzir um pouco a aplicação de fertilizante em função dos biológicos serem autorizados e regulamentados para fazer a multiplicação. E essa lei do defensivo e o licenciamento precisa caminhar no Senado Federal. As pessoas da sociedade urbana precisam entender que nós temos riqueza a ser explorada, que isso é importante para a economia, mas é principalmente importante para produzir alimento. O alimento mata a fome das pessoas. O alimento vai para a mesa, o feijão e o arroz e a carne mais barato para as pessoas se alimentarem. Então, a gente precisa entender que esses debates, mesmo que sejam espinhosos, que fique um pouco de lado a questão ideológica e se trabalhe uma convergência no equilibrar a questão da sustentabilidade ambiental e a questão da produção. E existe mecanismo para isso hoje. O relatório do licenciamento que nós fizemos, ele não dá espaço em uma vírgula para aumentar a degradação ambiental, mas ele dá espaço para aumentar em 130 bilhões de reais o investimento em infraestrutura. E quando eu falo de infraestrutura, eu falo de energia limpa, eu falo de rodovias, falo de saneamento básico, falo de aterro sanitário e falo também de exploração de minérios e de jazidas de potássio, como é o caso. Precisamos avançar, aproveitar esse momento, não para passar boiada, como falo, é para criar um debate maduro
realmente do que pode ser feito. E os produtores que nesse momento estão nos assistindo, é importante que cobre o seu sindicato, que cobre as lideranças, que nem tudo precisa fazer política partidária. Que as coisas podem acontecer no diálogo franco e aberto para que a gente possa resolver os problemas. E nesse sentido, trabalhei os 3 anos, falo isso com muita tranquilidade, porque tem um espaço para que a ProSoja se insira nessa discussão, para que as federações se insiram nessa discussão e a gente possa avançar lá no Congresso Nacional para fazer essas mudanças na legislação do ponto de vista de simplificação de procedimento para que a gente possa reduzir o custo da produção. Eu quero avançar nessas duas matérias que o senhor falou, deputado, mas antes eu vou ainda dar um passo atrás, mas quero destacar também o que o senhor sempre fala, quer dizer, não se aprova um projeto de lei daquela magnitude ou do assunto que está se tratando, licenciamento ambiental, nova lei dos defensivos agrícolas, apenas com 130, 140 deputados. É necessário ampliar e negociar para que você tenha pelo menos um conjunto maior de parlamentares que venham a entender que aquilo é importante e é necessário. E normalmente, e as pessoas têm que entender que um projeto de lei no Congresso Nacional, quando ele nasce na esquerda ou na direita, normalmente ele vem para o centro. Por quê? Porque é ali no centro que você consegue chegar a um entendimento. E aí, nesse sentido, eu lhe pergunto, quer dizer, de repente nós nos demos conta que dependíamos 85% da matéria-prima que vem de fora, dos fertilizantes que vem de fora, fertilizantes prontos, né? Nem só a matéria-prima. Faltou uma visão estratégica, deputado, para a gente entender que um dos principais setores da economia brasileira hoje, ele é absolutamente dependente de produtos externos, quer dizer, nós não temos autonomia, de repente, para até mesmo definirmos, do ponto de vista estratégico, da nossa segurança alimentar, aquilo que nos interessa, fazendo uma reflexão do passado. Não tenha dúvida, Leandro, não tenha dúvida. O que nós pregamos, e você acompanha nosso trabalho, a imprensa nacional acompanha nosso trabalho, nós sempre fizemos, tentamos puxar para a mesa essas pautas que são polêmicas, mas que são importantes para o país. Discutimos a questão das ferrovias, nós avançamos forte em várias legislações, por exemplo, a questão da regulamentação, da compensação da Lei Candir para os estados, para que a gente mantivesse a garantia das isenções para as exportações, e nós trabalhamos forte o licenciamento ambiental. Quem acompanhou essa discussão sabe o quanto foi difícil travar esse debate, uma matéria que está há 20 anos no Congresso Nacional, e quando você vai para o enfrentamento e faz o debate de forma aberta, você consegue avançar. Às vezes, algumas pessoas me criticam porque eu não fico fazendo utopia, não fico fazendo demagogia, não fico batendo em A ou B. Eu sempre procuro diálogo, mesmo que seja do outro lado, contra a gente, do ponto de vista das votações. E para o argumento e mostrar, e nós conseguimos convencer vários ambientalistas para votar a favor do licenciamento. Por quê? Porque a gente conseguiu provar que quem pensa para o lado do bem, quem pensa em preservação, quem tem preocupação com a economia do país, pode contar conosco. Nós entramos no plenário com um voto de 240 a 256 votos e saímos da votação com 340 votos, derrubando todos os destaques. Nós votamos a matéria do defensivo agrícola há 3 semanas atrás, eu fui chamado para ser correlator, e várias pessoas que são ligadas ao meio ambiente votaram conosco. E por que votaram conosco? Porque aquela não é a lei do veneno. O que nós pedimos para as pessoas olharem, as lideranças partidárias olharem, o relatório, nós simplificamos, nós modernizamos a legislação e ela melhora, inclusive, na questão da sustentabilidade, na questão do meio ambiente, porque nós vamos trazer moléculas modernas para o mercado e eliminar moléculas antigas. Essas novas, elas se degradam ao meio ambiente com muito mais facilidade e muito menos danos para o meio ambiente. Essas novas moléculas, elas trazem muito menos perigo para a saúde pública do que essas antigas que estão lá. Nós vamos liberar, talvez, dos 2.000 pedidos de liberação de genérico, nós vamos levar uma leva bastante grande para que a gente possa, inclusive, industrializar no Brasil e sair da dependência do mercado chinês, inclusive, da indústria chinesa, que é a grande fornecedora desses insumos. Hoje é potássio, mas amanhã pode ser defensiva agrícola. Essa pauta está na nossa discussão. Agora ela fica mais fácil, as pessoas vão entender melhor e olhar com mais atenção para o que nós estamos falando. Nós já avançamos, sim, tivemos capacidade de discernimento. Agora, o nosso pessoal do agro
precisa entender isso, precisa entender que a questão ideológica ela nunca pode se sobrepor aos interesses e ao trabalho de convergência, do diálogo, da conversa. Nós conseguimos votar essas duas matérias tão importantes num dia só, porque não houve obstrução. Nós sentamos, inclusive, com a oposição. Então, esse é o diálogo que precisa prevalecer. Logicamente, de novo, é um momento difícil, mas eu acho que talvez com essas dificuldades a gente possa criar a forma e amadurecer do ponto de vista do diálogo, da convergência, para que a gente possa avançar em vários temas. E a sociedade urbana, a própria mídia nacional, nos olhar com diferentes olhos. Nós não estamos aí para degradar o meio ambiente, pelo contrário. Nós já votamos o Código Florestal lá atrás, que trouxe segurança jurídica, que melhorou muito a performance, inclusive da preservação, e essas legislações elas são importantes, pertinentes e precisam avançar. Talvez seja o momento de a gente ter coragem de fazer enfrentamento e avançar, porque agora interessa a todos nós. Talvez seja nos momentos de crise que justamente a humanidade encontre soluções, tecnologias que acabam fazendo com que a humanidade dê salto de qualidade. Isso já aconteceu, a gente já viu em grandes crises, da Primeira para a Segunda Guerra, da Segunda para o período que a gente vive hoje. E, claro, infelizmente, a gente, em geral, vem com o rastro de sofrimento que ninguém gostaria. Agora, uma das alternativas do governo federal, que foi apresentada até pela ministra Tereza Cristina, isso está no Plano Nacional de Fertilizantes, é fazer investimentos em pelo menos 50 pesquisas de ponta que já estão muito avançadas, tirá-las da prateleira e levá-las para o campo. Mas a gente sabe que a difusão dessa tecnologia junto ao produtor leva tempo, leva pelo menos alguns anos. Mas a gente tem boas experiências, né? O senhor que foi ministro da Agricultura, deputado, e vê aí, por exemplo, que em 40 anos, uma coisa inimaginável, a Embrapa transformou esse cerrado que a gente vive hoje, aí onde o senhor está hoje, no maior celeiro de produção de alimentos, com certeza do planeta, né? Quer dizer, do Brasil, não há dúvida, e tem capacidade de se transformar aí no grande fornecedor de alimentos do planeta. Nesse sentido, essa conversão da pesquisa da prateleira para o campo, o senhor entende que o Brasil deveria investir mais em tecnologia e se de fato o senhor entende que esta pesquisa ela pode vir a suprir em médio e curto prazo esta incapacidade de fornecimento, talvez, que a gente venha sentir nos próximos anos? É muito importante. A Embrapa, nós temos hoje a iniciativa muito rápida no sentido de fazer essas pesquisas avançar. O Cerrado brasileiro, ele passou pela Embrapa, mas ele passou também por os que vieram para cá. Eu acompanhei isso desde 84, estou há 38 anos, acompanhei isso e sou agricultor até hoje. É uma das coisas que me orgulho, meu filho é hoje. Também sou médio produtor e fico produzindo aqui. Agora, estrategicamente, nós precisamos mais uma vez refletir. Qual é o papel do Estado brasileiro? É uma economia liberal? Precisa ter uma economia liberal. Mas do ponto de vista estratégico do desenvolvimento do Estado, algumas coisas precisam ser feitas. As indústrias de fertilizante, por exemplo, de produção de nitrogênio, não deveria ter parado. Não deveria ter parado. Tinha, talvez, em alguns momentos, ter que gastar um pouco do recurso público para equalizar ou subsidiar essas indústrias, que era da Petrobras, deveria ter feito, não deveria ter parado essas indústrias. Nós deveríamos ter explorado, mesmo que economicamente seja inviável, foi inviável no passado recente, produzir na Amazônia ou nos rincões mais distantes, as jazidas de potássio, mesmo que fora de reserva indígena, não era viável economicamente. Aí sim o governo deveria ter entrado e fazer um desenvolvimento estratégico. É isso que precisa ser feito. Assim como muitos falam que o crédito agrícola não pode ser equalizado pelo Tesouro Nacional porque é livre mercado. Nós estamos num país ainda em desenvolvimento, tem regiões que precisam de programas específicos. Hoje, o crédito agrícola precisa ser equalizado, sob pena de inviabilizar vários e vários produtores. Nós ir buscar crédito para o médio e pequeno produtor a 15%, 18% do custeio, isso é inviável. Nós brigamos na semana passada, e aí eu quero reconhecer o nosso presidente Sérgio Souza, eu e mais alguns parlamentares que fizemos um enfrentamento. O governo tem que equalizar, buscar R$ 1 bilhão para liberar 27, 28 bilhões de reais
de custeio e de investimento que hoje não tem. Os produtores estão à mercê, eles estão sem crédito. Então, é uma reflexão que tem que ser feita, porque é muito fácil falar, não, eu sou liberal, tá? Eu sou liberal. Mas esse liberal, até onde ele influencia no desenvolvimento do país? Se nós não tivéssemos, lá em 2014, um programa de armazenagem de 25 bilhões de reais, financiar em 15 anos de prazo, com 3,5% de juros, será que teria hoje essas fronteiras agrícolas que estão aí? Se nós não tivéssemos criado programas como o Pronamp, como o Moderfrota, para financiar tanta máquina agrícola, equalizado pelo Tesouro Nacional, nós teríamos a agricultura que nós temos hoje, altamente tecnificado, o programa de Inovagro, que foi criado na nossa época como ministro, com a participação do setor, que financiou com recurso equalizado desde a agricultura de precisão, incorporação de tecnologia nas agroindústrias, nós teríamos, não, isso tudo foi feito. Então, é estratégico a gente discutir isso. O governo brasileiro, em alguns casos, precisa investir para estrategicamente nós termos a autossuficiência, nesse caso, de fertilizantes, mas serve para outras questões também. Mais do que equalizar qualquer coisa, é importante equalizar o desenvolvimento da agricultura brasileira de uma maneira geral, e está muito distante, né, deputado? A gente tem visto aí alta tecnologia aplicada na produção agrícola, mas, por outro lado, vemos produtores que precisam hoje da assistência do Estado de maneira muito efetiva, muito clara, para trazer esse pessoal exatamente para o liberalismo, quer dizer, para que eles participem do mercado. Nesse sentido, o senhor acha que nós estamos no caminho certo? O senhor disse agora há pouco, tem que acabar com a ideologia da discussão. A ideologia vai estar sempre presente em tudo, mas a gente vai viver um ano de eleições, quando acaba recrudescendo o discurso, quer dizer, cada lado acaba fortalecendo as suas posições. E a gente tem tanta coisa para avançar, por exemplo, licenciamento ambiental fundamental e importante, a questão da discussão da mineração em terras indígenas. Não se está discutindo o mérito da questão, mas é importante trabalhar o tema, discutir ele para que se tenha um marco legal em relação a esse tema. A questão do transporte, da logística também fundamental, se avançou na BR do Mar. Defensivos agrícolas, tudo isso precisa avançar, mas em ano de eleição no Brasil é muito difícil. O senhor entende que há condições, há clima para que esses assuntos consigam caminhar no Congresso Nacional e a gente possa ter, no final deste ano, por exemplo, avanço na legislação que dê garantia, que dê segurança jurídica para os investidores e para o produtor rural? Leandro, eu acho que sim. Se nós nos conscientizarmos e as entidades de classe não se envolver tanto na questão ideológica, ela existe, e é natural, e é bom que exista. Precisa ter, sim, mas ela tem que ser dosada. A questão ideológica, ela tem que ser no sentido de formar conceito. Agora, votar matérias precisa ter o diálogo. Para ter o diálogo, a gente precisa que essas entidades deem sustentação à classe política que a representa e que cobre dessa classe política não só demagogia, que não cobre dele, que não faça dessa classe política só um modos de ficar aparecendo e discutindo em rede nacional, às vezes, ou nas redes sociais, e não produzir. Tem espaço, sim. Nós votamos, final do ano passado, o licenciamento, votamos esse ano, agora, já muito próximo das eleições, a questão do defensivo agrícola. Nós votamos a regularização fundiária, nós temos o presidente da Câmara que é comprometido com as pautas do agro. Agora cabe a cada um de nós trabalhar com urgência para votar lá no Senado Federal. Acho que vota o licenciamento, tem espaço para votar a lei do defensivo agrícola e, quem sabe, até essa questão indígena, que ela também é importante estar na pauta. Tudo isso que o senhor falou, ele tem reflexo na construção, muitas vezes, da própria retórica, quer dizer, do discurso, e aí fica sempre aquela questão, deputado. A gente sabe que, por exemplo, muitas vezes a imagem do Brasil ela é afetada pela construção de um discurso que, às vezes, não se confirma na realidade. Como o senhor entende que a gente tenha que trabalhar essa questão no mercado internacional? Por exemplo, no ano passado, a regularização fundiária da matéria do senador Carlos Fávaro, relatada por ele, chegou a ser retirada do plenário do Senado Federal. Todo mundo entende que é uma matéria importante a passar, mas, no entanto, por força aí da pressão internacional, o texto acabou saindo. Como trabalhar essa coisa para evitar que a nossa imagem no exterior continue, às vezes, degradada de forma incorreta, né? Leandro, posso falar bem sincero com você?
como agricultor que sou, e hoje estou no exercício do mandato como deputado federal, é trabalhar com a verdade. Se a gente fizer esse enfrentamento, o tete a tete, e mostrar o que nós queremos fazer, a gente não se desgasta, porque as pautas podem ser polêmicas, mas a intenção é boa. E quando você faz um relatório, como eu fiz do licenciamento, onde no primeiro momento eu fui apedrejado, e eu enfrentei esse apedrejamento, fui lá e mostrei, está aqui, olha o meu relatório, olha onde que eu estou fazendo um espaço para degradar o meio ambiente, aonde que nós estamos atrapalhando a economia do Brasil. Pelo contrário, as pessoas de bem que quiserem ajudar, isso aqui é para gerar emprego, renda e para fazer a sustentabilidade, porque no relatório não tem uma vírgula para fazer degradação ambiental. Nesse sentido, nós fomos com 240 votos para a Câmara, que nós tínhamos contabilizado, e saímos de lá com 340 votos, inclusive ambientalistas votaram conosco. A mesma coisa eu falo na questão do mercado internacional. Eu critiquei no início do governo algumas posições do governo de fazer tanta crítica para a China, porque são países totalitários. O regime deles é problema deles. O que nós queremos é pragmatismo, nós queremos uma parceria, nós somos parceiros comerciais. A mesma coisa se envolver demais com Israel e deixar o Irã de lado. O Irã é um grande parceiro comercial nosso. Por que nós precisamos nos aliar tanto aos Estados Unidos, ideologicamente falando, e prejudicar as nossas relações comerciais com esses países que têm uma posição ideológica diferente da nossa? Então, essas reflexões que precisam vir para a mesa. E talvez não seja bom politicamente eu estar falando isso, mas a grande verdade é essa. A grande verdade, o debate tem que ser esse. O que nós queremos para o país? Nós queremos desenvolvê-lo ou nós queremos ficar no debate ideológico? Nós queremos ficar na briga ou nós queremos a convergência? É isso que a gente precisa fazer. E tem espaço para convergência, sim. Muita coisa pode ser, muita coisa boa aconteceu. O governo é bem intencionado. Só acho que em alguns momentos a questão ideológica se sobrepõe ao trabalho de convergência que precisa acontecer. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. Eu agradeço demais a sua participação. Foi um prazer enorme tê-lo recebido aqui. Só para encerrar, Leandro, eu sou um convicto entusiasta natural, já sempre fui assim, e acho que a Cátia Abreu talvez vai assistir essa nossa entrevista, vai entender que é importante fazer esse relatório para o bem do Brasil, porque com certeza é uma matéria, uma das mais importantes do Congresso Nacional. Muito obrigado pela oportunidade e abraço a todos. Um abraço, prazer foi todo nosso, tomara que isso aconteça. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.